Bom dia, bem-vindos a mais um Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Benavente e vamos entrevistar o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Coutinho, tal como fomos dizendo durante a semana. O programa de hoje, tal como os outros Checkmates, é sempre aberto à participação dos munícipes e das pessoas que queiram colocar questões ao nosso painel ou aos nossos entrevistados. Assim foi também desta vez e durante o programa vamos colocar questões que foram enviadas durante a semana. Antes de mais, agradecer ao Carlos Coutinho, ao Presidente da Câmara Municipal, por ter aceito o convite do Checkmate para responder a algumas questões, muitas delas que são levantadas no Checkmate relativo ao Concelho de Benavente, no que diz respeito à CDU e à Câmara, que está representado pelo vereador Hélio Justino. Começar por perguntar ao Presidente, da última vez que conversámos, estaria por agendar uma reunião com o Presidente da Quercus, o novo Presidente, o Paulo do Carmo, perguntar para já se essa reunião já aconteceu ou se pelo menos já há data. Bom, muito obrigado à Rádio Íris por este momento e pelo trabalho que desenvolve em prol do nosso Concelho, da informação, que é sempre muito importante. Efetivamente, nós já contactámos com o Sr. Presidente da Quercus, eu próprio já tive a oportunidade de telefonicamente dialogar com o Sr. Presidente e ficou agendada uma reunião que irá acontecer oportunamente. A necessidade, obviamente, por parte da Quercus, dado que é um novo Presidente, se inteirar dos processos. Nós também estamos a preparar todo o processo para que possamos ter um diálogo, que eu espero que seja um diálogo de esclarecimento e de poder também prestar à Câmara Municipal os esclarecimentos necessários em face de todo este processo que se arrastou durante muitos anos. O Presidente tem dito várias vezes que os processos que foram movidos pela Associação Ambientalista se trataram de uma perseguição, ou se tratam de uma perseguição ao município. Eu gostava que o Presidente fizesse também o ponto de situação destes processos que foram movidos pela Associação Ambientalista e de que forma é que estes processos atrasaram ou condicionaram aquele que foi o processo da revisão do Plano Diretor Municipal. Pois, necessariamente que todo este processo jurídico que envolveu a Quercus atrasou significativamente a eficácia do plano da primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Benavente. E, portanto, isso é do conhecimento público. Nós consideramos que este trabalho foi um trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos. Eu creio que é inadmissível que possamos ter 18 anos para podermos ter uma primeira revisão de um plano diretor municipal, dado que o 95 é de primeira geração. Todos conhecem que estava perfeitamente desajustado ao nosso território, em função daquilo que é a dinâmica de crescimento que o Concelho tem tido, portanto, com um grande crescimento demográfico, também de instalação no conjunto de várias empresas e a necessidade, obviamente, de podermos ajustar e delinearmos uma estratégia para o futuro. É isso que consta a primeira revisão do Plano Diretor Municipal. É preciso dizer que toda a estratégia foi delineada em anteriores mandatos, do qual eu não era Presidente, e, portanto, foi um trabalho desenvolvido pelo Presidente António José Ganhão e que contou com um pluro tripartido, onde os vereadores com assento na Câmara das outras forças políticas, como foi o caso do vereador José Davó, da vereadora Ana Casquinha, que integraram esse pluro e que definiram e materializaram o plano naquilo que é a estratégia que hoje temos. Da nossa parte, aquilo que nos cumpriu foi fazer todo o processo de concertação e de fazer a sua publicação. E, portanto, é um processo amplamente conhecido, portanto, nunca se levantaram questões e, por isso mesmo, nós achamos que toda esta forma de estar que a Quercus teve para connosco, com um conjunto vasto de ações que colocou em tribunal, e sabemos que a justiça, obviamente, é a nossa justiça, que todos acreditamos, mas que tem um processo moroso, e isso mesmo aconteceu. As sucessivas providências cautelares que aconteceram, que impediram que o PDM fosse publicado. Felizmente, o processo que foi ultrapassado no mês de fevereiro e que hoje está ao dispor do município, dos nossos municípios e dos investidores. Nós classificamos como perseguição porque não entendemos muitas das matérias que estiveram nas ações que foram colocadas. Eu lembro
a última ação, a ação popular, onde efetivamente foram não só colocados como réus a Câmara Municipal, como o Governo do país, o Ministério do Ambiente, um conjunto de vereadores e com algumas situações também não percebemos, dado que em matérias que constam dessa ação, onde a votação foi idêntica, há vereadores que são colocados como réus, como é o caso dos da CDU e do PSD, e outros que são apresentados como testemunhas. Não é? Que é o caso do Partido Socialista. Que é o caso do Partido Socialista. E que também, nesse mesmo processo, estão algumas das maiores empresas do nosso município, que eu acho que é algo que não tem justificação, porque são empresas, todas elas são muito importantes, mas estamos a falar algumas delas de referência, digamos, municipal, mas também regional e nacional, quando falamos da Companhia das Osírias, quando falamos da João de Deus, da Silvex, da Mota-Engil, para não falar de outras, obviamente que é um ataque também àquilo que são parceiros estratégicos do desenvolvimento do município, porque criam riqueza, criam postos de trabalho e por isso mesmo nós não entendemos. Eu espero que esta reunião que vamos ter, que possa ser uma reunião produtiva e que possa ser possível ultrapassar algumas destes constrangimentos que nos foram colocados, porquanto algumas das ações continuam ainda em tribunal, não tiveram ainda o seu desenvolvimento e, portanto, nós aguardamos com expectativa este encontro e que ele possa ser produtivo. Para já ainda não foi dada nenhuma justificação por parte da nova direção? Não, nós somos gente de bem, gente de diálogo, quem nos conhece, e, portanto, promovemos esse diálogo com quem quer dialogar connosco, não é? E, neste caso concreto, por parte da nova direção da Quercus, foi dado esse sinal e, obviamente, nós, enquanto representantes do nosso município, da nossa gente, cumpre-nos ter toda a disponibilidade para defender os interesses do Conselho e, portanto, é com essa expectativa que estamos e queremos que, obviamente, esta situação possa ser discutida, que as partes possam apresentar os seus argumentos e que possam haver entendimentos para o futuro. Uma das críticas que têm sido levantadas pela oposição, nomeadamente também no programa no Checkmate, tem a ver com a morosidade de alguns processos na Câmara Municipal ou da tomada de decisão por parte da Câmara relativamente a algumas situações em que há diferendos. Duas delas que são sempre faladas em reunião de Câmara, têm a ver com a questão da Silvex, portanto, que opõe os moradores que se queixam do ruído da empresa com a ação da própria empresa e que o Hélio Justino também explicou durante o programa, e também tem a ver com a questão da Grab and Go, o estabelecimento de Benavente, em que há também estas questões que envolvem moradores em que a Câmara Municipal terá que tomar uma decisão ou em prol de uns e em prol de uns a favor de outros, e que essa tomada de decisão que é muito demorada. Concorda? Bom, é preciso contextualizarmos aquilo que são os processos, não é? Relativamente à Silvex, eu creio que toda a gente conhece a Silvex, é neste momento uma empresa muito importante para o município, por aquilo que representa em termos de postos de trabalho. É a nossa apreciação que os cidadãos, todos eles, individualmente e em conjunto, devem, obviamente, também ver defendidos os seus interesses. No caso concreto da Silvex, existe efetivamente, portanto, nós não temos tido grande contacto com outros moradores, mas existe um morador que tem falado connosco e dando conta daquilo que é a sua apreciação relativamente e o seu sentir relativamente ao funcionamento da Silvex e ao ruído que é provocado e que causa incómodos. Eu próprio já tive a oportunidade de estar presente e de assistir e de verificar que efetivamente existem algumas situações que são complicadas desse ponto de vista. Temos falado com a administração da Silvex, que também se mostra disponível para tentar encontrar soluções, e eu creio que é neste plano que temos que encontrar a solução para a situação que se coloca
e que, a meu ver, tem que passar por a própria fábrica poder tomar as medidas necessárias para diminuir aquilo que é o ruído. Portanto, nós tivemos também um processo de medição do ruído, ao abrigo do Regulamento Geral do Ruído, e, portanto, é necessário que se faça agora, digamos, que a medição do ruído residual, isto é, sem que a fonte emissora desse ruído possa estar a funcionar. E, portanto, é isso que também falta para que se possa verificar qual é, em termos de decibéis, a amplitude que temos para que, efetivamente, possam ser tomadas as medidas que levem a que, efetivamente, toda a gente possa ser respeitada e que quem ali vive possa ter direito à tranquilidade, à condição de vida, que para nós também é fundamental. Não é um processo fácil, pelas razões que creio que todos possamos ter presente, dado que a Silvex é um grande empregador do município, mas não é para nós menos importante os municípios que ali vivem, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Relativamente ao que é que importa dizer relativamente a esse processo? Nós também temos tido um município que insistentemente contacta com a Câmara, dando conta daquilo que é o seu incómodo. Estamos a falar de um estabelecimento que está aberto 24 horas, que funciona em self-service, onde as pessoas podem, em qualquer momento, aceder ao edifício e poderem, digamos, retirar algumas bebidas, alguma comida. Temos 2 estabelecimentos destes no município, um em Benavente, outro em Samora Correia. Relativamente ao de Samora Correia, portanto, nós não temos qualquer participação, qualquer queixa. Relativamente àquele, assim é. Portanto, nós fizemos uma primeira medição de ruído, e importa dizer que as medições de ruído são efetuadas pela entidade que é a Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo. Sempre que há queixas, que há situações que carecem, portanto, dessa medição, os processos são encaminhados para a comunidade e as suas equipas técnicas contactam com as pessoas que apresentam essa reclamação e portanto, faz-se a medição. Houve uma primeira medição que não foi conclusiva. E, portanto, neste momento já foi feita uma outra medição por uma entidade credenciada, que não a comunidade, indo de encontro àquilo que também, por parte do município que reclama, era a sua intenção, e assim foi, e, portanto, aguardamos os resultados. Quero dizer que são processos também complicados do ponto de vista daquilo que é o funcionamento, porque temos que identificar e comprovar que, efetivamente, esse estabelecimento é provocador desse incómodo. A GNR tem feito várias visitas e consta do nosso processo, eu direi, umas dezenas de autos de notícia por parte da GNR, e, portanto, globalmente o que esses autos dizem é que, efetivamente, as pessoas encontram as pessoas junto ao estabelecimento porque foram necessariamente servir-se nesse mesmo estabelecimento, e, portanto, grande parte dos autos não referem que hajam situações anormais. Há um conjunto de pessoas que ali se deslocam. Haverá, porventura, situações que são momentos de festas, de maior ajuntamento de pessoas, em que se pode verificar um maior número de pessoas que ali se encontram. E, portanto, relativamente a este processo, nós diremos, uma tomada de decisão da Câmara, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque... Mas, tanto num caso como no outro, portanto, só tem formalmente queixas de um município? Formalmente, relativamente aqui a esta situação do Garban-Go, temos um município que insistentemente, e houve um abaixo-assinado também, com algumas pessoas, como também houve um abaixo-assinado contrário de pessoas a dizer que não se sentiam incomodadas pelo funcionamento do estabelecimento. E relativamente a isso, importa dizer que para nós, creio que o importante não é se temos um, se temos dois, se temos três,
porque qualquer cidadão tem direito a ter o sossego, a tranquilidade, e é assim que as coisas se colocam e todos são importantes. Não é o facto de haver um ou haver 20 ou 30 que dão uma outra dimensão ao problema. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar, sendo certo que a Câmara Municipal não pode encerrar um estabelecimento se não tiver, digamos, um processo devidamente fundamentado. Eu recordo o que se passou há uns anos atrás, a propósito do funcionamento também de uma escola de música, em que aí houve medições de ruído, foi comprovado e a Câmara tentou sempre encontrar uma solução com os moradores e com os exploradores e infelizmente fomos forçados a encerrar um estabelecimento que do ponto de vista cultural era extremamente importante para o nosso para Benavente e direi para o Conselho, porque ali praticavam aulas de música, cerca de 50 pessoas de várias idades e do ponto de vista cultural era um projeto muito interessante, mas a Câmara teve que atuar porque não tinha outra forma e isso foi até bastante incompreendido junto da população. Relativamente a este processo, portanto, obviamente que vamos ter que tomar decisões e não nos furtamos às tomadas de decisão. Alguma data específica para logo tomar a decisão? Logo que estejam reunidas as condições que suportem a Câmara para a tomada de uma decisão. E é isso, creio que estará próximo essa mesma solução. Relativamente à Silvex, portanto, há uma pessoa que tem vindo ter connosco e que tem falado, e houve também recentemente mais um abaixo-assinado com alguns moradores que também fizeram sentir o seu mal-estar relativamente à situação. Presidente, sente-se defraudado ou desiludido pelo facto do aeroporto, que era para vir para Alcochete, para o Campo de Tiro de Alcochete, não ser uma infraestrutura que afinal, ao que tudo indica, irá para o Montijo? Que expectativas é que havia em torno desta infraestrutura e que pudessem alavancar o município e a região e que afinal poderá não se concretizar, ou pelo menos tudo indica que não se vai concretizar? Bom, relativamente à questão do aeroporto, o que é que importa dizer? Esta é uma matéria que não é nova. Nós andamos quase 50 anos a estudar soluções que pudessem ser válidas, as melhores, para a construção de um novo aeroporto. Todos recordamos que em 2008, em função de um estudo do LUNEC, o Conselho de Ministros tomou a sua decisão e a decisão foi a de construir um novo aeroporto em terrenos do Campo de Tiro, porquanto se considerava que era uma solução que cumpria vários objetivos, estava próximo da grande urbe que é Lisboa, por outro lado afastava uma infraestrutura desta natureza do grande aglomerado populacional, como acontece hoje com o aeroporto da Portela e como irá acontecer com o do Montijo, e, por outro lado, perspectivava uma solução que podia iniciar-se de uma forma mais reduzida e que tinha condições para se expandir no futuro e de encontro àquilo que seriam as necessidades do país. Portanto, nós, obviamente, que víamos muito bem a instalação aqui desta infraestrutura e eu creio que vai para além da dimensão local, não é? Todos nós, eu aqui represento a nossa gente, represento o Conselho de Benavente e enquanto fator de dinâmica económica era extraordinário, mas falando até do ponto de vista mais alargado, enquanto cidadão deste país, temos muita dificuldade em perceber as decisões que são tomadas, porque com a solução Montijo é uma solução que não perspectiva um aeroporto para o futuro. Ainda recentemente foram dadas notícias que classificam o aeroporto da Portela como um dos piores do mundo, não é? E creio que o país perde uma oportunidade em termos competitivos, em termos de poder construir uma infraestrutura que servisse não só o imediato, mas fundamentalmente o futuro. E eu acho que isso é uma oportunidade perdida para o país e obviamente também, no caso concreto, para Benavente, porque seria
seguramente um fator de maior desenvolvimento. Importa dizer que, relativamente à localização do Montijo, a equidistância relativamente à solução de Campo Tiro, e tendo por base os aglomerados de Samora Correia e de Benavente, é exatamente a mesma. Portanto, não era esse um fator. Agora, o que estamos a falar é a potencialidade que o Campo Tiro apresentava e que, seguramente, reconhecido por todos, o Montijo não apresenta. Dizer ainda que o aeroporto, no Campo Tiro, também estava localizado no concelho de Montijo, não é? Mas propriamente na freguesia de Canha. Lamentamos que assim seja. Vamos ver o que é que os novos desenvolvimentos ainda nos trazem. Claramente, e ficou evidenciado que a preocupação era viabilizar a ampliação da Portela, porque também temos a noção e sabemos que existe um lobby forte relativamente a Lisboa e de poder continuar a ter o aeroporto da Portela a funcionar na sua plenitude, porque isso é um fator também de competitividade para Lisboa. E, portanto, creio que toda esta decisão, sem ter ainda o estudo de impacto ambiental devidamente concluído, tinha uma preocupação, que era, desde já, ampliar a Portela e criar condições para que a Portela assuma a sua importância, e é isso que está a acontecer. Se pudesse escolher, que tipo de empresas é que traria para o Conselho? Em que áreas de negócio? Se pudesse escolher. Eu direi que nós temos a nossa história, e a história é sempre muito importante naquilo que é a perspectiva de futuro. Se recuarmos à década de 80, o município viveu uma situação dramática. Na altura, fundamentalmente, em termos industriais, aquilo que existia era a indústria das madeiras e a indústria metalomecânica. E, portanto, fundamentalmente, as madeiras cabos, a serração Esteves e Esteves, com também a VM, e, portanto, e aqui algumas indústrias também em Benavente. Esses dois setores foram completamente dizimados. E, na altura, do ponto de vista social, houve impactos fortíssimos na nossa gente, que perderam os seus empregos. Em alguns casos, estamos a falar de famílias que trabalhavam nessas unidades, e a partir daí o município definiu uma estratégia, que penso que bem, que foi de diversificar o seu tecido económico. Uma preocupação de não termos indústrias poluidoras, e uma outra preocupação que também aconteceu à data, de também não termos grandes unidades que fossem voláteis àquilo que é hoje a globalização e a deslocalização, e com os impactos que isso pudesse trazer. Eu acho que este percurso que fizemos assenta nisso mesmo. Nós hoje temos empresas de referência, desde a área da indústria automóvel, desde a área dos plásticos, passando por ao agroalimentar, enfim, há as mais diversas atividades. Portanto, não temos o nosso Conselho vocacionados apenas para um setor, e isso creio que é um elemento estratégico. E, portanto, eu direi que, para o futuro, aquilo que nós procuramos é empresas que possam ser sólidas, que possam ter um tecido económico diversificado, e, portanto, também não sejam grandes empresas por via daquilo que é a preocupação dos impactos que no futuro possam acontecer. No fundo, manter esta estratégia, empresas que não tragam poluição, e, portanto, estamos abertos a que qualquer empresa dessa natureza possa estar connosco. Obviamente, para nós, o importante é que possamos ter empresas que qualifiquem o emprego. Nós temos alguns exemplos, o caso da João de Deus, que tem 450 trabalhadores e cerca de pouco menos de metade são quadros qualificados, não é? E, portanto, é fundamental para o futuro do município que possamos ter emprego qualificado, que é dessa forma que possamos criar mais riqueza e mais bem-estar na nossa gente, e é por aí que apostamos. Dizer que estamos com alguns projetos,
de vária ordem, alguns que consideramos que poderão ser muitíssimo importantes para o futuro do município. E, portanto, esperamos a sua concretização. Espero que dentro de poucos meses possa acontecer, porque há algumas coisas que podem ser determinantes para o futuro do nosso município e da nossa gente. Um desses projetos tem a ver com a cannabis, não é? Com a nova empresa? Sim, poderá ser. Em breve haverão novidades. Nós queremos, já falámos o que tínhamos a falar, queremos queremos que as coisas se concretizem e, obviamente, não só nesse setor, mas noutros, uma grande expectativa. Aliás, devo dizer que o Conselho, com outros indicadores, e estamos a falar da instalação de serviços, nomeadamente na área alimentar, que estão a procurar o Conselho, e que isso é um indicador também importante do ponto de vista da forma como vem o Conselho no seu potencial de crescimento. Portanto, são também bons indicadores e brevemente teremos instalação de mais algumas unidades. Presidente, tal como acontece em todos os programas e tal como referi no início, as pessoas são convidadas a colocar as questões. Neste caso, eu convidei também as pessoas que quisessem colocar-lhe questões diretamente até ao último dia 15 de maio, que pudessem colocar. Só 2 pessoas é que participaram, 2 munícipes. Uma delas foi o Pedro Gouveia, que colocou 2 perguntas. Eu vou já colocar as 2. Uma delas é para quando o desvio de pesados de Samora Correia, e a segunda questão tem a ver com se já está regularizada a situação do anexo na sua propriedade que não pagou o imposto municipal sobre imóveis. Relativamente a esta questão dos pesados de Samora Correia, é um assunto já, passa a expressão, que já tem barbas. No entanto, ainda não foi possível desviar os veículos pesados, construir uma alternativa. Qual é o ponto de situação? Muito bem. Relativamente à questão do desvio do trânsito de pesados em Samora Correia, porque em Benavente também existem soluções para o futuro, mas que não são fáceis de concretizar. Mas relativamente a Samora Correia, é do conhecimento de todos que nós assinámos um protocolo em 2013 com a entidade que era responsável à data pelas vias rodoviárias. Hoje sabemos que é as infraestruturas de Portugal, mas já teve várias evoluções, já fez Estradas de Portugal, enfim. A Câmara Municipal, em 2013, assinou esse protocolo que previa a desclassificação do troço urbano da 118 em Samora Correia e a classificação como estrada nacional da ligação da rotunda que nós designamos por Belo Jardim, na 118, e da rotunda que dá acesso aos arados na Nacional 10. Estava dependente de uma intervenção por parte das infraestruturas de Portugal que requalificassem esta via alternativa, porquanto a forma como ela se encontra, de acordo com aquilo que é o entendimento dos técnicos da IP, não apresenta condições para ser uma estrada nacional. Nesse sentido, a IP tomou a iniciativa de desenvolver um projeto de execução. É também do conhecimento de todos que o gabinete que estava responsável por isto e pelo projeto de requalificação da 118 entrou em processo de insolvência, o que nos foi transmitido, a estimativa de custos para a requalificação deste troço será de cerca de 4 milhões de euros e, portanto, nós temos mantido contactos. Esses últimos contactos foi-nos entregue o levantamento e essas estimativas, estamos a trabalhar nele para constituirmos um dossiê para irmos junto da tutela e reivindicar esta situação. Inclusivamente, a Câmara Municipal já se disponibilizou para poder avançar com esse montante, desde que seja devidamente ressarcida, e esperamos que as coisas possam avançar. Compreendemos que não é fácil, porquanto, só para dar um exemplo, a Estrada Nacional 118, que é uma via
que tem muitíssimo trânsito do ponto de vista da sinistralidade muito complicada. No plano rodoviário estava previsto que em 2018 estivesse a ser requalificada. E, portanto, aquilo que nos é dito é que não se sabe. Há verba? Não há verba para isso. Portanto, nós estamos a lutar pela concretização, é o que nos cumpre, a nós, a responsabilidade é da IP, de acordo também com um protocolo que se estabeleceu connosco e por isso mesmo nós estamos também a fazer alguns trabalhos de caracterização, de reunir elementos, nomeadamente medição das condições do ar, as medições de tráfego, para que efetivamente possamos valer aquilo que são as nossas razões para a concretização de um projeto que acho que é muito importante para Samora Correia. A outra questão tem a ver com aquela questão do anexo da sua propriedade, que esteve também em reunião de Câmara e que seria uma situação que estava a ser também acompanhada, tal e qual como acontece com outro município, com os municípios, de forma geral. Sobre isso, o que é que importa dizer? Eu quero dizer que tenho a consciência perfeitamente tranquila e quero caracterizar essa situação. Portanto, eu já me referi publicamente a esta situação. A minha habitação, onde eu hoje estou com a minha família, foi-me proporcionada pelos meus pais, a quem obviamente agradeço, não são todos que têm essa felicidade, e assim foi. Portanto, a habitação foi construída em 1990 pelos meus pais, em terreno que estava em nome deles mesmos, dos meus pais, e a perspectiva de construir um anexo. Esse anexo teve um primeiro projeto aprovado na Câmara Municipal em 1993, por razões que, enfim, não foi possível, eventualmente financeiras, a sua concretização, e em 1997 os meus pais fazem uma doação do terreno e, na mesma data, pretendem concretizar aquilo que tinha sido uma intenção sua, que era também de fazerem o respectivo anexo. Obviamente que o licenciamento já entrou em meu nome, e assim aconteceu. Portanto, o anexo foi construído, foi licenciado na Câmara Municipal, foram pagas as taxas para a sua edificação. Isto coincidiu com a minha entrada para a Câmara Municipal, portanto, eu não acompanhei, digamos que a evolução, foram os meus pais que construíram, embora, obviamente, uma propriedade que já era minha. Inclusivamente, e consultando agora o processo, há um pedido de prorrogação da licença de construção por um mês para acabamentos e por razões que, portanto, eu não sei explicar, não foi feito o mais simples. Para percebermos, quando edificamos qualquer construção, faz-se o projeto, esse projeto é licenciado, que é aquilo que tem custos, e no final da sua construção vai-se à Câmara com o processo e pede-se simplesmente que seja emitida a licença de utilização. E, portanto, isso não aconteceu. Reconheço que, para a minha condição de eleito, Presidente de Câmara, é algo que não deveria de acontecer, mas aconteceu. E, por conseguinte, não tendo agido aqui de má fé, não tendo, digamos, uma situação que fosse feita propositadamente, e os factos comprovam isso mesmo, o que eu quero dizer é que, obviamente, a situação foi tratada na Câmara Municipal, com a minha exclusão, porque, sendo interessado, não era possível. O processo teve o seu desenvolvimento, foi apreciado tecnicamente, os vereadores entenderam que deveria ser pedido um parecer também à CCDR para que não existissem dúvidas nenhumas relativamente a isso. Portanto, julgo que serei notificado brevemente das decisões da Câmara Municipal para repor a situação. Relativamente à questão do pagamento do IMI, quero dizer o seguinte: todas as nossas construções, independentemente de estarem ou não estarem licenciadas, hoje pagam IMI, porque a autoridade tributária faz esse levantamento e, portanto, o meu anexo estava a pagar IMI. Portanto, eu tive a oportunidade agora de fazer a participação e de fazer a respectiva correção, mas é importante dizer que estava a pagar IMI, portanto, aguardo que o processo seja concluído e, portanto, logo que seja notificado pela Câmara Municipal, irei repor esta situação. Devo dizer que é uma situação que percebo, que possa
para mim causa-me algum melindre, mas de consciência tranquila, dado que não agi de má fé nem propositadamente, mas depois a forma como estas coisas são tratadas, julgo que em algumas situações são incorretas. Eu cheguei a ter, e os meus vizinhos a dizerem, pessoas às 7 da manhã a tirarem fotografias à minha casa, não é? Não tem problema nenhum, basta irmos ao Google e tudo que qualquer um de nós, hoje em dia, as nossas habitações, seja o que for, estão no Google, não tem problema absolutamente nenhum. Mas isto para percebermos ao ponto em que as coisas vão. Eu sei que o desempenho de cargos políticos responsabiliza-nos, é o caso concreto do Presidente da Câmara, que deve ser um exemplo, mas julgo que a forma como este processo foi tratado na praça pública por algumas pessoas também não é o mais correto e creio que também não dignifica a nossa vida coletiva. Por exemplo, as minhas filhas que utilizavam aquele espaço mostravam a sua indignação, o porquê de uma situação desta natureza, que também, obviamente, têm acesso às internets, àquilo que é dito, e há coisas que vão para além daquilo que é a pessoa do Presidente da Câmara, vão também para a sua família, para aqueles que estão consigo, e não são coisas fáceis, são coisas difíceis, e se efetivamente o Presidente da Câmara tivesse deliberadamente feito uma edificação sem ter preocupação de a licenciar, muito bem que assim que as coisas fossem. Agora, desta forma, e depois como foi tratado todo este processo, acho que a política é mais do que isto, deve ser feita com elevação e, neste caso concreto, eu acho que houve algumas situações que foram muito para além daquilo que era aceitável e, portanto, como digo, nós que exercemos cargos estamos aqui e eu estou aqui de plena convicção, a minha vida é dedicada inteiramente à Câmara Municipal, dedico-me aqui de corpo e alma, não com nenhuma ambição, seja ela qual for, que não cumprir aqui a minha função, dedico-me inteiramente, saio daqui todos os dias, a altas horas, é sábados, é fins de semana, faço com muito gosto, faço fundamentalmente por aquilo que me motiva, que é poder ajudar a construir uma terra melhor para todos nós, para os meus filhos e para todos os filhos de todos os nossos cidadãos, construir um melhor futuro. E depois verificamos que há algumas situações que enfim, que são tratadas da forma como todos verificamos. Acho que, e refiro, que o exercício da política deve ter outra elevação. Mas... Aqui no que diz respeito ao município de Benavente, a oposição neste momento tem outra postura que não tinha oposições passadas, e como é que classifica esta mudança? Bom, eu creio que em democracia as oposições são sempre muito importantes, não é? E sendo importantes porque podem e devem já fazer parte das soluções, não é? Acho que é assim e o poder local também deve ser dessa forma. E depois porque são entidades que fiscalizam e que, obviamente, são o garante de que a democracia pode e deve funcionar. E, portanto, eu, muito honestamente, acho que é esta a forma como a política deve ser exercida. Agora, há depois outras formas de estar que, enfim, ficam para quem as toma e que eu me abstenho de comentar. Também outras questões que recebemos foram do Sr. Fernando Brites, que questionou por que motivo os bombeiros de Santo Estevão estão encerrados ou não foi ativada esta célula dos bombeiros em Santo Estevão, e diz mesmo que as viaturas que foram oferecidas pela população estão a ser vendidas. Depois também questionou se o município não teme as consequências e se continuam as pulverizações com o glifosato. E outra questão que coloca tem a ver se já há algum relatório da inspeção que as finanças fizeram à autarquia há cerca de 6 meses, ou dos documentos todos que vieram a pedir para serem disponibilizados. Muito bem. Se calhar começamos por esta última, relativamente se já tem o resultado, o relatório das finanças relativamente aos documentos que pediram para ver.
Não temos, ainda ainda não nos foi dado conta desse relatório. Nós, como sempre, estamos tranquilos relativamente àquilo que é a nossa ação. A nossa ação pauta-se por cumprirmos aquilo que é o enquadramento legislativo, porque em direito administrativo, obviamente, as ações que tomamos, elas têm que estar devidamente suportadas na lei. E, portanto, quer o Presidente da Câmara, quer todo o quadro técnico e de funcionários que temos, pauta-se por esses princípios, independentemente de eu poder dizer que hoje exercer um cargo político é algo que a qualquer momento podemos ter alguma situação, mas vivemos tranquilos porque a nossa consciência é a consciência do dever cumprido, de cumprirmos com as nossas responsabilidades, cumprimos com as leis, e, portanto, aguardamos que esse mesmo relatório chegue à Câmara Municipal. Obviamente, prestamos todos os esclarecimentos que foram solicitados e devo dizer que foram muitas as situações, foram fundamentalmente situações que foram colocadas, nomeadamente pela oposição, que num conjunto de situações que são do conhecimento, elas também circulavam no Facebook e que foram comunicadas para estas entidades. E, portanto, foi feito o trabalho e, portanto, nós aguardamos que, obviamente, o relatório venha e aguardamos com toda a tranquilidade. Relativamente a esta questão do glifosato, há aqui alguma polémica relativamente ao uso deste herbicida? Algumas freguesias, alguns municípios optaram por não utilizar, outras continuam a usá-lo porque é mais eficaz do que outros produtos. Qual é a opção aqui no município? Olha, obviamente que o glifosato é um produto que está certificado e em condições de ser utilizado. Aliás, se hoje percorrermos um pouco o nosso município, verificamos que há uma situação com a qual não nos sentimos bem e que é o facto de termos, face àquilo que foram as condições climatéricas, chuva, umidades, com temperaturas elevadas e que fez despontar uma vegetação imensa no nosso município, o que não acontecia anteriormente pela aplicação do glifosato. Não é? Estamos com planos de combate a esta situação, através de meios mecânicos, mas eu tenho visto o município e não gosto de ver aquilo que vejo, porquanto temos zonas habitacionais com ervas muito generalizadas nos passeios, situação que não tínhamos no passado. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que o município privilegia, nesta altura, a utilização dos meios mecânicos, tendo a consciência de que isso, de alguma forma, prejudica a imagem do município do ponto de vista daquilo que é o crescimento e o despontar dessa mesma vegetação. E, portanto, hoje a aplicação de glifosato no município é uma questão residual pela nossa parte e não estou a dizer que não se utiliza, mas é utilizado de uma forma muito, muito, muito residual. E, portanto, apesar de ser um produto que ainda é mais eficaz. É muito eficaz, está certificado, é utilizado ainda na generalidade das atividades, ele continua a ser utilizado em grande escala na agricultura e é aí que provavelmente as coisas têm outra incidência, com uma maior amplitude, portanto não será tanto naquilo que diz respeito às zonas urbanas, mas pronto, nós estamos a fazer um esforço para evitar a aplicação do glifosato, conscientes de que efetivamente isso depois traz situações desagradáveis. Aliás, o Presidente da Câmara recebe regularmente participações dos munícipes mostrando a sua indignação pelo facto de os passeios terem ervas, mas eu peço a compreensão a todos, estamos a tentar resolver essa situação. Agora, no passado isso não acontecia, porque o herbicida, o glifosato, tinha uma ação sistémica e, portanto, nós tínhamos, digamos que, os passeios sempre isentos livres de ervas, o que não acontece agora, mas pronto, vamos seguramente também combater essa situação. Não é o mesmo que no passado,
mas espero que os nossos municípios possam ter essa compreensão. Relativamente à questão dos bombeiros de Santo Estevão, a Rádio Iris já tinha falado também sobre esta matéria, penso que até já tinha sido também levantada em reunião de Câmara há alguns meses. Porque é que o Santo Estevão não tem aquela secção a funcionar e também perceber o que é que se trata aqui esta questão da venda das viaturas? Bom, primeira questão, Câmara Municipal relaciona-se com os seus parceiros com respeito, com elevação, e os bombeiros são nossos parceiros, não é? Prestam um serviço insubstituível à nossa população. Eu creio que o Conselho tem o privilégio de ter duas corporações que são excelentes, quer pela sua qualificação, pela prontidão com que atuam nos vários domínios da proteção civil, e isso é comprovado por todos nós, e eu creio que o socorro é algo de fundamental para todos nós, e eu creio que a nossa população vive tranquila face àquilo que é o desempenho das nossas corporações de bombeiros, e creio que é transversal a todos nós de sabermos que nos momentos difíceis podemos contar com aqueles que são os soldados da paz, aqueles que nos incêndios, nos acidentes, lá estão para prestar o seu melhor, e eu não tenho dúvidas que o seu melhor é de qualidade. Relativamente a esta matéria que é colocada face àquilo que é, digamos, o posto, o quartel de Santo Estevão, foi matéria que nós fomos discutindo também com os bombeiros de Benavente. Aliás, houve um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado que foi feito por algumas pessoas de Santo Estevão, mereceu, por parte da Câmara Municipal, uma reunião com a direção dos bombeiros, com o comandante operacional municipal, com o primeiro subscritor desse abaixo-assinado, com o Sr. Presidente da Junta, e onde aí houve a oportunidade de explicar efetivamente aquilo que é a posição dos bombeiros voluntários de Benavente. Nós somos um concelho que tem duas corporações. Se formos verificar os concelhos limítrofes, verificamos que tem uma corporação, em alguns casos, até para áreas muito maiores que as do nosso município. O que está aqui em causa é a capacidade e a operacionalidade, é aquilo que nos é transmitido. E os bombeiros de Benavente dizem-nos que não estão disponíveis para reabrir o quartel em Santo Estevão, e dizem-nos mais, dizem que os últimos anos de funcionamento do quartel era uma falácia, porquanto estavam lá um ou dois homens, mas a população não estava devidamente salvaguardada. E, portanto, foram apresentados relatórios em que referem que não há nenhuma ocorrência em que os bombeiros não tenham estado a prestar essa assistência em tempo útil, que está perfeitamente definido. E isto é válido tanto para Santo Estevão como, por exemplo, para Foz da Charneca, que é mais distante do que Santo Estevão, que pertence à freguesia de Benavente. Isto foi explicado que, efetivamente, para poder ter funcionar os bombeiros em Santo Estevão e para termos um serviço de qualidade como aquele que é garantido através do quartel de Benavente, eram necessários cerca de 14 a 15 homens, não é? Não existem voluntários em Santo Estevão. E os bombeiros referem que é impossível colocar. E dizem mais, que está perfeitamente assegurada a prestação do socorro desta forma, porque os tempos que têm de deslocação estão perfeitamente dentro daquilo que são os tempos que estão definidos por organizações. Já lá vamos. Nos tempos que estão definidos por organizações mundiais que enquadram esta mesma situação. E, portanto, mesmo no que diz respeito aos incêndios, existem medidas que estão tomadas nos períodos críticos. Há sempre uma intervenção coordenada entre Samara Correia e Benavente,
e quando temos períodos críticos está sempre uma viatura destacada ou para a zona do Infantado ou para a zona de Santo Estevão, consoante essa responsabilidade é de uma ou outra corporação de bombeiros, para além daquilo que são as ações de triangulação que estão para o distrito portanto, transmitem esta mensagem de que, efetivamente, as pessoas estão mais bem salvaguardadas quanto ao socorro com esta forma de gerirem os recursos do que, eventualmente, poderem ter a abertura do quartel em Santo Estevão sem que ele depois pudesse funcionar e garantir um socorro de qualidade às populações. E, portanto, quando isto nos é dito, obviamente nós ficamos tranquilos. Aliás, temos tido a oportunidade de falar com mais algumas pessoas, nomeadamente com os representantes das associações de moradores, e depois de explicar, compreendem perfeitamente esta mesma situação. E, portanto, creio que, e percebo a preocupação, mas de acordo com aquilo que nos é transmitido pelos bombeiros, portanto, não há razão para haver essa preocupação, porque os meios chegam em tempo útil à prestação do socorro. A que é que diz respeito a esta questão das viaturas ou da venda das viaturas? Bom, venda de viaturas, o que nós não é matéria que seja da nossa responsabilidade, mas em tempos houve, como noutras situações, pessoas ou grupos de pessoas que ofereceram alguns meios aos bombeiros para poderem efetivamente desempenhar a sua função e, portanto, esses meios estão no quartel e são utilizados ao serviço das populações. E, portanto, no que diz respeito a Santo Estevão, também assim é. Eu desconheço se há vendas, há uma gestão de património e de meios. No caso concreto dos bombeiros, como sabemos, há meios que deixam de estar operacionais. Não conheço, digamos, a questão que é colocada. Sei que em tempos houve algumas pessoas de Santo Estevão que ofereceram uma ou duas ambulâncias, mas passado algum tempo é preciso renovar as frotas, não sei se é o caso, mas aquilo que importa ter presente e é aquilo que nos é transmitido pelos nossos bombeiros de Benavente, que as populações podem estar tranquilas na área da influência, freguesia de Benavente, Santo Estevão e da Barrosa, que os nossos bombeiros estão à altura e com prontidão para poderem prestar o socorro. E, de acordo com os registros, não há uma única situação em que esse socorro não tenha sido prestado nos tempos que estão convencionados. Presidente, estamos a terminar, mas eu gostava ainda de lhe perguntar, desde que está à frente dos destinos do município de Benavente, qual foi o momento mais difícil? Olha, os momentos mais difíceis é aqueles em que, por fatores exteriores àquilo que seria o funcionamento da Câmara, nós somos absorvidos por questões que não são propriamente aquelas para onde deveríamos direcionar o nosso esforço, não é? E, efetivamente, este mandato tem sido extremamente complicado desse ponto de vista, portanto, não tínhamos algum problema, mas quando deveríamos estar a trabalhar em prol de desenvolver os projetos, de pensarmos, de perspectivarmos, grande parte das nossas energias têm sido direcionadas para outras situações que não fazem sentido. Falámos aqui da questão da Quercus, falámos das imensas participações que foram feitas às várias entidades, à Polícia Judiciária, à Inspeção, etc., e que depois é preciso responder, é preciso preparar e digamos, grande parte do nosso tempo tem sido consumido com isso mesmo. Não só o do Presidente da Câmara, mas depois toda a estrutura da Câmara Municipal, quando devia de estar era a trabalhar em função de objetivos concretos, que são aqueles que interessam à nossa população, a dar respostas aos problemas, e os nossos esforços têm sido direcionados para questões que não têm a ver com aquilo que objetivamente é a essência do poder local, que é um poder de proximidade, um poder de poder resolver os problemas das pessoas. E, portanto, não tem sido fácil desse ponto de vista, mas eu quero dizer que não é nada que nos abale na nossa convicção, na nossa determinação de cumprirmos um mandato que eu tive a oportunidade de referir, que era um mandato de grande concretização e, portanto, até ao final do mandato
nós vamos cumprir com aquilo que nos comprometemos e vamos seguramente desenvolver um conjunto de ações de grande dimensão e, portanto, que nós esperamos, do ponto de vista daquilo que é a estrutura urbana, possa, digamos, tornar o nosso concelho mais atrativo para quem aqui vive, para quem nos deve visitar, mas também a perspectiva que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, da criação dos postos de trabalho, da riqueza, também possa acontecer. O Concelho tem vindo a registrar, digamos, alguns indicadores económicos importantes, que às vezes cá não se fazem sentir, mas é importante dizer que, a nível dos resultados daquilo que é a atividade económica, por exemplo, desde 2013 até agora, o Concelho passou de cerca de 700 milhões de euros de volume de negócios gerado pelo setor empresarial para mais de 1.000 milhões. E que os últimos dados apontam que, por exemplo, as exportações que em 2013 estariam nos 100 e poucos milhões, já ultrapassaram os 300 milhões. E, portanto, são estes também resultados que são o fruto do trabalho e da qualidade de trabalho dos nossos munícipes, enquanto trabalhadores, também do bom desempenho das nossas empresas, que podem e devem de proporcionar as condições necessárias para que possamos ter mais desenvolvimento social. E, portanto, eu acredito e tenho a convicção que até ao final do mandato nós vamos concretizar aquilo com que nos comprometemos. Sabemos que fomos audazes, que fomos ambiciosos, mas temos essa convicção de que vamos conseguir concretizar tudo aquilo que dissemos e que foi muito. Obrigado, Presidente, por estar presente no Checkmate. Ficamos numa próxima, aliás, espero contar consigo numa próxima ocasião. Muito bem, muito obrigado e felicidades para o vosso programa. Quanto ao programa, nós regressamos na próxima semana, na Iris FM 91.4, a partir das 11 da manhã, no canal You, a partir do meio-dia e também disponível através das redes sociais e do nosso canal de YouTube. Bom dia.